O tema da nossa mensagem nessa noite será a resposta de Deus a um povo aflito. Resposta de Deus a um povo aflito. Isaías capítulo 9, versos de 1 a 7. O livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 até o versículo de número 7. Leiamos. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste do jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, e todo manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Ó Deus, queremos colocar a Tua palavra, Senhor, mais uma vez aos Teus cuidados. Usa-nos, ó Pai, para trazer aquela palavra que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã, nesta noite, e a mim também. Ó Deus, que almas, vidas sejam alcançadas, e que o nosso coração, que a nossa mente esteja aberta para ouvir a Tua voz nesta noite. Assim nós oramos no doce nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o capítulo 9 do livro do profeta Isaías, ela contém uma profecia que se inicia no capítulo 7, continua no capítulo 8, e no capítulo 9 ela dá continuação a esta profecia. E é uma profecia composta de uma mescla de ameaças, mas ao mesmo tempo também de algumas promessas. Esta profecia que Isaías relata no capítulo 9, queridos irmãos, é como raios de luz lançados na sombra. E essas profecias, elas prometem conforto, prometem libertação, enquanto ao mesmo tempo denuncia os pecados da nação e assegura à nação que a ira do Senhor não se desviou. E aqui, irmãos, eu me lembro de quando Josué conclamou o povo de Israel, quando eles estavam na terra que Deus havia prometido a seus pais, e que destacou Moisés e depois o próprio Josué a entrar na terra com o povo. E então Josué, ele convida o povo a uma vida de santidade. Josué convida o povo
a uma vida de fidelidade perante o Senhor. E ele faz aquela célebre declaração: se vos convém a vocês servir aos deuses que seus pais serviram além do Jordão, é problema de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí ele ouviu do povo: não, Josué, nós estaremos com você, nós seremos fiéis, nós cumpriremos todos os decretos que Deus colocou para nós. Mas Josué olhou para aqueles homens, eu acredito que ele tenha visto até uma boa vontade da parte deles em cumprir aquilo que Deus havia dito que eles deveriam cumprir. Mas Josué disse para eles: vocês são pecadores, vocês são homens de dura cerviz, vocês viram milagres acontecer, vocês passaram um tempo no deserto, mas vocês não conseguem enxergar a promessa, a glória de Deus. Mas eles disseram: não, Josué, nós cumpriremos. E Josué então fez com que eles assumissem um voto perante Deus. Eles assumiram, mas logo depois se desviou. Sabe, irmãos, essa promessa, essa profecia que Isaías ele descreve aqui, ela denuncia os pecados, não é? Mas ao mesmo tempo ela promete conforto, promete libertação, mas denuncia os pecados da nação e assegura aquela nação que a ira do Senhor não se desviou. Sabe, irmãos, eu penso, estava conversando agora há pouco com o Zé Carlos antes de começar o culto. Ele me mostrou um marcador de Bíblia com a seguinte frase: revitalização de igrejas. Eu disse: revitalizar um povo, revitalizar uma cidade. Revitalizar significa trazer vida nova. Só é possível quando o povo de Deus assumir a postura de povo de Deus, parar de brincar de povo de Deus. Assim como na profecia do capítulo 9 de Isaías, Deus, Ele está olhando para nós, e Ele continua olhando, Ele olha e diz: a minha ira não se desviou, eu continuo sendo o mesmo Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Sabe, queridos irmãos, eu entendo que nós estamos vivendo um tempo difícil, onde muitos meses nós tivemos que ficar dentro de nossas casas. Agora nós estamos já saindo, mas muitos até hoje continuam presos dentro de casa, com medo. Não digo que eles estão errados, não estou aqui criticando quem quer que seja. Mas, irmãos, eu quero dizer uma coisa: a igreja de Jesus Cristo, ela precisa passar por uma revitalização. Se você olhar para fora desse templo, para fora dessas quatro paredes, você vai ver aí fora um povo angustiado, um povo aflito, até mesmo dentro da igreja, membros angustiados, membros aflitos, membros sofrendo de depressão, membros que estão passando por momentos difíceis. Eu queria chamar a atenção nesta noite para este fato. Lá em Isaías, o grande profeta messiânico do Velho Testamento, ele lança uma luz em meio às trevas, em meio à escuridão, em meio à calamidade, em meio às trevas, para dizer: olha, embora o furor de Deus não tenha se desviado, Ele ainda está olhando com amor para o seu povo, para toda a humanidade. É o que cantamos agora há pouco. Que amor é este? Que amor é este?
capaz de morrer por mim, um pecador. Que amor é este? Capaz de entregar a própria vida por aquele que sequer olha para ele. Sabe, queridos, o capítulo 8, no finalzinho do capítulo 8, versículos 21 e o versículo 22, nesse término, esse capítulo termina descrevendo um tempo de calamidade que vivia a nação. Naftali, Zebulon, 2 tribos de Israel. Olha o que diz o texto: e passarão pela terra duramente oprimidos. Parece que está sendo escrito no dia de hoje. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. Será que, tendo fome, enfurecendo-se, então amaldiçoarão o seu rei e ao Deus olhando para cima? Queridos, quantos não têm nesse tempo lançado blasfêmias contra Deus? Não é verdade? Contra as nações, contra o presidente, contra os governantes, contra aqueles que nos lideram. E o verso 22 diz: e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Parece que esse texto foi escrito para os nossos dias. Parece que o profeta Isaías está escrevendo não apenas para aquela nação naquele tempo, mas está escrevendo também para nós. Estamos chegando a mais um final de ano. 360 e poucos dias já se passaram. E chegamos, muitos estão chegando nesse final de ano em aflição, pois além de conflitos, além de guerras, além de um poder paralelo que governa o Brasil, enfrentamos também essa pandemia mundial. 2020 foi um ano atípico, onde o Covid-19 assolou o mundo, ceifou vidas, levou milhares ao desemprego, desestabilizou a economia não apenas do Brasil, mas das grandes potências mundiais, destruiu famílias. Foi um ano atípico. Tentaram fechar a igreja, mas esta prevaleceu, porque está fundada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Ao contrário, irmãos, eu digo isso com muita sinceridade e com muita alegria no meu coração. A igreja nunca experimentou um aumento como nos dias de hoje, como atualmente. A igreja, ela fixa, quem sabe, em 4 paredes, ela foi obrigada a sair das 4 paredes e alcançar a Samaria, a Judéia, alcançar tantos lugares. Sabe, queridos irmãos, eu não ouvi essa mensagem, mas eu cheguei em casa hoje, a minha esposa, ela falou, Dauri, eu estava assistindo o culto da Igreja Metodista de Pinheiros aqui em São Paulo, lá em São Paulo, e o pastor daquela igreja, ele fez uma análise que eu achei interessante, ela me contou, eu também achei interessante, queria compartilhar com os irmãos. Queridos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que esse vírus está assolando todo o mundo, houve uma classe que se dispôs a enfrentar de frente para poder salvar vidas, que foram os médicos, que foram os profissionais da saúde, os enfermeiros, né, tanto de quartos de leito como intensivo, os intensivistas. Eles não se preocuparam com a própria vida, contanto que eles salvassem vidas.
E eles lutavam desesperadamente para poder tirar um paciente do coma. Eles usando todas as técnicas que eles conhecem para salvar vidas. Aí eu quero dizer o seguinte: Jesus Cristo, o que ele fez para salvar vidas? Morreu na cruz do Calvário. E quando ele subiu ao céu, quem foi que ele deixou aqui para pregar a palavra e salvar vidas? Quem? A igreja. Aí está, queridos, uma grande questão. Será que a igreja está disposta a pregar a palavra de Deus para salvar vidas? Está disposto a se expor para salvar vidas? Essa, queridos, é a grande missão. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então cabe à igreja, irmão, se expor hoje para pregar a palavra, para levar essa luz àqueles que estão em trevas, na escuridão. Hoje ainda existe uma resposta de Deus a um povo aflito. Além da sua palavra, que é viva e eficaz, Ele deixou a sua igreja, não apenas um pastor, mas deixou a sua igreja. Então, meus queridos irmãos, eu penso que a igreja, sim, precisa ser revitalizada. Cada um de nós deveria se colocar diante de Deus todos os dias e dizer: Senhor, muda a minha vida. Senhor, muda o que precisa ser mudado. Eu quero ser essa luz na escuridão. Eu não quero me conformar com o que eu estou vendo. Jovens morrendo em drogas, jovens se perdendo no meio de prostituição, lares se desfazendo. Eu quero ser uma luz a resplandecer. Eu quero, Senhor, que a Tua luz em mim reflita na vida daqueles que estão ao meu lado. Sabes, queridos irmãos, o quadro que se põe diante de nós é um quadro de escuridão, é um quadro de trevas. Por quanto tempo, Senhor, ficaremos como se estivéssemos na escuridão? Tem sido a pergunta. Na verdade, existe uma escuridão. E nós precisamos, com a luz de Jesus Cristo, lançar luz sobre a escuridão do pecado que existe à nossa volta. Isaías, escrevendo a sua profecia, ele diz: está chegando o tempo de a escuridão acabar. Está chegando o tempo da angústia acabar. Chegou o fim da escuridão. É o que diz o versículo 1 do capítulo 9. Mas a terra que foi angustiada, ela não será entenebrecida. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. Queridos, neste quadro está dito a Israel e também a nós nos dias de hoje: não continuará a obscuridade. A promessa a Naftali, a Zebulon, também se faz presente nos dias de hoje. A aflição está com os tempos contados. E aqui, queridos, a citação de Zebulon, a citação de Naftali, se reporta às duas primeiras províncias de Israel que foram invadidas e foram tomadas sob o jugo de Tiglat-Pileser.
rei da Assíria. Ele guerreou e sitiou e tomou Zebulon e Naftali, como está descrito em 2º livro dos Reis, capítulo 15, versículo 29. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou Lion, Abel, Betemaaca, e Janoa, e Aquedes, Azor e a Gileade, e a Galileia, e toda a terra de Naftali, e os levou cativo para a Síria. Aqui relata, queridos irmãos, que um rei estrangeiro e os seus exércitos ocuparam a terra de Zebulon e Naftali e lançaram no exílio a maior parte do povo, criando choro e criando aflição. Mas Isaías, ele diz: olha, vocês que foram entenebrecidos, vocês que foram angustiados, eis que vem, há uma esperança para você, há uma profecia de restauração, quando o profeta diz: a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Isto pode ter acontecido nos primeiros anos, mas agora não. Nestes dias, diz o Senhor a Isaías, a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão e na Galileia das nações. Então, queridos, aqui nós encontramos a primeira coisa como resposta de Deus a um povo aflito: o fim da escuridão acabou para vocês. A segunda coisa que nós podemos ver relatado nesse texto é que o tempo de restauração chegou. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Vocês não continuarão na obscuridade, é o que diz a profecia. O Deus que, devido à quebra de aliança, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, quando Saul comandava Israel e Davi era o seu general, todos desejavam Davi no governo. E quando Davi governou, ele conduziu a nação ao auge e tornou Israel uma grande potência em sua época. Mas depois da sua morte, Davi torna-se o modelo dos reis subsequentes. Ou seja, ele se torna o modelo de comparação para os reis que vieram após dele. E quando o rei era bom, ele era comparado a Davi. A despeito da rejeição do trono de Davi pelos habitantes do reino do norte, por causa de Reboão, que não lhes quis ouvir, a provisão futura de Deus para a sua libertação seria o grande filho de Davi que viria. No tempo do seu reinado de Davi, Israel não se dividiu e dificilmente se dividiria com ele, mas foi com o seu neto, com o filho de Salomão, Roboão, que aconteceu a divisão da nação em reinos do norte e reino do sul. E as primeiras cidades a sofrerem com os assírios foram exatamente Zebulon e Naftali. Zebulon e Naftali. O juízo veio, foi necessário, por isso essas duas cidades foram tornadas desprezíveis nos primeiros tempos, por causa da desobediência, por causa da apostasia, mas nos últimos dias seria diferente. Deus abriria a partir de uma situação em que anteriormente existiam apenas sombra, numa situação que existia apenas obscuridade,
Deus usou isso como uma oportunidade para um novo futuro, para o humilde reino do norte, que até então se tornara desprezível. Esta nova alegria, ela seria expressa pelas metáforas da colheita e da vitória das guerras. O versículo 3 nos diz: tu multiplicaste a nação, e a alegria aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Esse texto indica que o povo teria alegria como aquele que planta tem alegria quando ele faz a sua colheita. Como aqueles guerreiros que vão à guerra e após derrotar os seus inimigos, dividem entre si os despojos, ou seja, aquilo que pertencia aos seus inimigos, agora passam a pertencer a você. Então, a metáfora que existe aqui é uma metáfora de alegria da ceifa e o exultar do repartir os despojos. Ou seja, aqueles que estavam em trevas, aqueles que estavam angustiados, agora eles se alegrariam como aquele que planta e colhe daquilo que ele plantou, como aquele que guerreia e é vitorioso na guerra e reparte entre si, né, os despojos dos seus inimigos. E o versículo 4 continua dizendo: porque tu quebraste o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. O jugo e a vara aqui representam a opressão com que os assírios tinham assolado e tinham castigado o povo de Deus, e agora estava sendo quebrado como no dia dos midianitas. E aqui, queridos, o profeta Isaías, ele cita Gideão. Ele cita Gideão na luta contra os midianitas. Deus mandou que Gideão lutasse com os midianitas com um pequeno número de soldados, lembram? Por quê, queridos? Para que ficasse bem claro que a vitória que Gideão teria sobre os midianitas vinha de Deus e não dele. Vinha de Deus e não dos homens. Então, o versículo 4 diz que como nos dias dos midianitas, como no dia dos midianitas, Deus deu a vitória a Gideão e aos 300 valentes, daria também ao povo e à nação de Zebulon e de Naftali. Versículo 5 continua: porque todo o calçado que levava o guerreiro ao tumulto da batalha e todo o manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. E o ato de queimar todos os apetrechos de guerra indicava que a ameaça de mais guerra havia cessado. Todos nós andávamos desgarrados, perdidos, na região da sombra da morte, em trevas, e a grande luz brilhou e resplandeceu e trouxe alegria. Isaías, ele indica que, de que maneira a sombra do exílio seria revertida para o reino do norte por meio do nascimento de um menino, ou seja, a raiz de Davi. Queridos irmãos, quando o profeta, no versículo 6, ele diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele está dizendo que esta criança nasceria da casa de Davi, e cuja autoridade
os habitantes do norte haviam rejeitado. Os habitantes do Reino do Norte haviam rejeitado por séculos, como também os judeus o rejeitariam quando o Messias se manifestasse. E Jesus se manifestou entre os judeus, foi rejeitado, foi levado à cruz, foi morto, crucificado. Por quê? Porque aquelas pessoas para quem ele veio, aquela nação para quem ele veio, o rejeitou. E a mensagem de Isaías, se você pegar o livro do profeta Isaías, você vai perceber que todo o livro, ele tem a sua centralidade na vinda do Messias. O nascimento de Jesus, narrado pelos evangelistas, se inspiram nessa mensagem profética, especialmente no Messias davídico. Um anjo, ao comunicar a José o nascimento do Messias, chama José, filho de Davi, e em seguida ele cita Isaías. Lucas capítulo 1, versículos 31 a 33, nós lemos: E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Assim, queridos, o tempo do Messias tornou-se uma esperança para os aflitos moradores de Zebulon e Naftali, como também para nós nos dias de hoje. Dessa promessa do reinado do filho de Davi decorrem, queridos, outras promessas. Nos últimos tempos, essa nação será enobrecida, não apenas na sua cidade, não apenas ao seu derredor, mas no caminho do mar, além do Jordão, na Galileia. Essa era a promessa de restauração, porque nos últimos dias tornará esse caminho glorioso, e todos reconhecerão ou reconheceriam que eles eram um povo que era governado por um filho de Davi. E esses últimos dias, esse reino será glorioso, porque um menino nasceria, e o governo estará sobre os seus ombros. E os atributos que Isaías confere a esta criança tem por objetivo estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Portanto, irmãos, queridos amigos que nos acompanham, a vinda do Messias, Jesus, nos adverte que é possível ter paz, porque ela visa alcançar homens, alcançar mulheres de boa vontade. E a primeira palavra dita no versículo 6 do capítulo 9, o menino nos nasceu. 700 anos antes de Cristo, Isaías já profetizava sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de um menino que cumpriria a promessa feita a Adão e a Eva ainda no jardim do Éden, de que a semente da mulher, que da semente da mulher nasceria o Redentor. Lá no Éden já havia a profecia do nascimento de Jesus. Mas existe uma outra palavra interessante desse verso, que é: um filho se nos deu, onde encontramos o verbo grego
que significa um menino foi dado. E o verbo em hebraico está em construção e que está na voz passiva, na terceira pessoa do singular masculino. E o texto de Isaías, capítulo 9, versículo 6, começa com: porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu. Isso quer dizer que, tanto no original hebraico, quanto na tradução, está nessa voz passiva do verbo, que diz: o filho foi dado. Alguém deu o filho. E a linguagem está mostrando que o nascimento de Jesus foi um presente, foi um ato de doação de Deus para a humanidade. Um filho nos foi dado. Alguém nos deu esse filho. Deus nos deu esse filho. Então, irmãos, concluindo a minha palavra nesta noite, eu queria dizer a cada um dos irmãos que estão presentes aqui e que nos acompanham pela rede social: é urgente que o novo caminho inaugurado por Jesus e celebrado no Natal se transformem em ações permanentes em favor dos que vivem sob aflição, sob o jugo da violência, para que conheçam um tempo de reinado do Príncipe da Paz. E como eu disse lá no início da minha palavra, a quem cabe essa missão hoje? A nós, Igreja do Senhor. Então, queridos, nada de nos acomodarmos. Igreja de Jesus Cristo, levante o estandarte, levante a bandeira do Senhor Jesus Cristo, proclame que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. E nós temos essa palavra da verdade para pregar àqueles que estão angustiados, para aqueles que vivem na sombra, para aqueles que vivem sob o jugo do pecado, do diabo. Então é o tempo da igreja se levantar, de reagir e construir, irmãos, um novo tempo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Deus de amor, querido Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse tempo em que nós comemoramos, ó Pai, o seu nascimento, nesse tempo em que se prega paz, comunhão, fraternidade, por apenas um período pequeno de tempo, que o Senhor toque o coração de todos nós e nos leve, Senhor, a mudar este quadro, a não comemorarmos o seu nascimento apenas numa época do ano, mas que nós possamos, ó Deus, como servos teus, como igreja tua, ser luz, indicar esta luz para os caminhos daqueles que estão vivendo no pecado, na perdição, debaixo da tutela de Satanás. Ó Deus, que a tua igreja resplandeça a tua luz e que nós possamos comemorar o teu nascimento dentro de nós, dentro da nossa igreja, todos os dias de nossa vida, porque somente assim nós seremos revitalizados, somente assim nós podemos mudar o município onde nós moramos. Ó Deus, que nós possamos sair apenas de sermões, apenas de palavras, mas que nós possamos agir, caminhar sobre o pecado, sobre a cidade e proclamar a tua salvação de dia em dia, porque esta é a nossa função, este é o nosso objetivo. Ó Espírito Santo de Deus, venha transformar vidas nesta noite, venha mudar o coração,
E, ó Deus, assim como o Senhor profetizou a Naftali e a Zebulon, que o tempo de escuridão acabaria, que o tempo de escravidão acabaria. Ó Deus, que essa mensagem seja proclamada nos dias de hoje, para que muitos sejam libertos das garras do diabo, de Satanás e do inferno, ó Pai. E cabe a nós, como igreja do Senhor, ó Pai, levar essa luz e mostrar esse caminho a todos os que estão à nossa volta. Assim oramos, no nome de Jesus.